Mas aí a gente está iniciando aqui no Vinha de Luz, Rio Doce, né, Cleber? Rio Doce, Olinda. Pode falar, fica à vontade. Você está gravando, você está gravando. Tá. Tudo bem. Então, aqui em Rio Doce, Olinda, em Pernambuco, nós estamos visitando a nossa co-irmã, né? Instituição de Espírito, Grupo Espírita Vinha de Luz. E nós primeiro agradecemos você me convidar para cá para a gente conversar um pouquinho sobre o Espiritismo. Hoje o objetivo é Espiritismo. Espiritismo é Evangelho, né? É prática do bem, são princípios fundamentais. Nosso trabalho da campanha está alinhado, né, com todos esses princípios. Então, não tem divergência, vamos dizer assim. O Kleber escolheu para mim um tema, né, ou talvez até os bons espíritos utilizaram o nosso irmão para indicar esse tema para nós aprendermos, né? Então, o tema escolhido foi proibição de evocar os mortos, né? Bom, em primeiro lugar, nós temos um texto de Allan Kardec lá do Céu e Inferno. Esse texto é um texto detalhado, bem argumentado, e é muito importante que seja assim. Por quê? Porque nós, espíritas, nós temos uma das práticas do Espiritismo é a mediunidade. Então, nós praticamos a mediunidade. Nós temos várias atividades, né? Eu lembro bem que um dos livros de Ivônia Pereira, ela diz o seguinte: olha, no centro espírita e para o espírita individualmente, no grupo também, é importante nós atendermos às atividades doutrinárias, né? Ou seja, a gente vai estudar o Espiritismo, os Espíritos, o Evangelho do Espiritismo, né? Os livros básicos, complementares, individualmente em grupo, né? Divulgar o Espiritismo, ou seja, divulgar os ensinamentos da filosofia espírita, da moral espírita, da ciência espírita. Então, parte doutrinária, de estudos. Nós temos a parte mediúnica, é muito importante, a parte mediúnica, porque faz parte do Espiritismo. O Espiritismo nasceu e Allan Kardec, ele fazia o chamado de mediunidade, ou seja, a mediunidade nasceu, ela sempre existiu. Na verdade, nós até gostamos de dizer o seguinte: mediunidade não é espiritismo. Né? Por quê? Porque o espiritismo é uma doutrina filosófica, é uma ciência, é um ensinamento moral e religioso que orienta a prática da mediunidade, entre outras orientações, né? Então, assim, o espiritismo, a conexão que o espiritismo tem com a mediunidade é que ele é um princípio filosófico que orienta a mediunidade por excelência. A gente não tem nenhuma melhor orientação da prática mediúnica. Ela vem do Espiritismo, dos livros da qualificação, do livro dos médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos muitas orientações sobre a mediunidade. Então, a prática da mediunidade, ela faz parte, ela é muito importante para nós espíritas, para as instituições espíritas, porque ela é um recurso de aprendizagem para nós, né? Nós aprendemos de uma maneira muito didática nas reuniões mediúnicas. É claro que para a gente ir para uma reunião mediúnica, a gente tem que ter um estudo prévio. Allan Kardec, inclusive, recomenda no livro dos médicos, né? O estudo prévio, eu me atrevo a dizer mais, um estudo prévio e permanente sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho, sobre a mediunidade. Então, nós espíritas, a gente estuda sempre. E a gente descobre, eu tenho alguns anos de Espiritismo, e o que eu descobri foi o seguinte, que não tem esse negócio de você ter décadas dentro do Espiritismo, já sei. Nós estamos aprendendo sempre. Então, o estudo no Espiritismo também é fundamental. E a prática da mediunidade e estudo são coisas que andam juntas, né? Então, a gente estuda sempre e aprende sempre.
Aí, o que acontece? Na mediunidade, você tem ensinamentos vivos, a mensagem dos mentores espirituais, como o Emmanuel citou, que muitas vezes são alertas para nós, né? Individualmente morais, alertas morais, né? Conforto, energias de saúde, de bem-estar, de equilíbrio, tudo isso a bondade de Deus manda por meio da mediunidade. Né? Serviço ao necessitado encarnado e desencarnado, e no meio de tudo isso, muita aprendizagem. Né? Quando a gente assiste uma comunicação mediúnica, por exemplo, de um espírito sofredor, nós estamos orando por ele, mas ele muitas vezes ele deslinda, ele detalha a sua experiência que levou àquele sofrimento, experiência na terra, os erros, os enganos, a indiferença para com Cristo, para com o bem, né? As ilusões da vida, o apego às coisas materiais, o egoísmo, o orgulho, e aí nós vemos ele relatar as consequências de uma maneira viva, né? Não é uma maneira fria de uma coisa escrita, é uma maneira viva. Ele gesticula, ele fala, ele traz a entonação da voz, tanto assim que na mediunidade de psicofonia tem um autor que é espírita, não é muito conhecido não, mas é espírita. O livro dele foi publicado pela Federação Espírita Brasileira e chama-se Além do Inconsciente. Ele é um médico argentino, escreveu esse livro muito interessante, é um livro científico sobre o espiritismo. Então, ele utiliza a palavra, um neologismo, né, uma palavra que ele criou, para definir a psicofonia. Ele se chama psicopraxia. É um negócio meio estranho assim, mas por que ele chama assim? Porque a psicografia, né, você escrever, o médium escrever a mensagem que vem dos espíritos, e você depois ler, é algo que muitas vezes toca o coração, dependendo do conteúdo da forma, toca a inteligência, né? Mas no caso da psicofonia, além da mensagem em si, das palavras, né, que diga-se de passagem, hoje nós podemos gravar, existe toda uma carga e toda uma transmissão de gesticulação, uma carga emocional que ela se transmite no tom de voz, na gesticulação, né? Então é assim, uma mensagem que ela é muito rica em termos de expressões, não só verbais, mas também de gestos, de expressões, né, de tons e tudo mais. Então ele chama psicopraxia. Isso é muito interessante, eu acho isso bastante interessante. Né? Então, você vai entrar em contato com a situação do espírito, mas ela quase que, vamos dizer assim, representada, dramatizada, não como um artista que faz aqui de uma maneira, vamos dizer, ensaiada, não, de uma maneira viva. O espírito ele está ali transmitindo as suas emoções, as suas sensações. Então nós temos de uma maneira viva o céu e o inferno, vamos dizer assim, ali à nossa vista, e principalmente essa conexão, né? As ações e as consequências das ações. Então a mediunidade ela é muito importante para a prática espírita e a prática do bem, né? A prática da caridade material, a prática da caridade espiritual, do perdão, da paciência. Então, todos esses exercícios do bem que Jesus nos recomendou, que o Espiritismo nos recomenda, nos explica, detalha. Então, é muito importante esses três aspectos. No livro do Antônio Pereira, ela diz: o estudo e a divulgação doutrinária, a prática da mediunidade com Jesus e com o Espiritismo, né, que é a grande orientação que nós temos, né, a principal e realmente aquela orientação fundamentada, encorpada, vamos dizer, completa, detalhada, né? Então, não só Allan Kardec, mas André Luiz, por exemplo, e outros autores
fontes confiáveis, né? Nós temos muitas explicações fundamentais, claras, objetivas com relação à prática da mediunidade. E a prática da caridade é fundamental. A gente praticar o bem, a moral de Cristo, né? Isso aí é fundamental. Mas nós, no meio desse movimento espírita, a gente ouve as pessoas dizerem que a comunicação com os espíritos é coisa satânica, é prática satânica, é coisa do demônio, né? E por aí vai. Né? Tem gente que seria outro estudo, se a gente tiver a oportunidade de fazer. Tem outras pessoas que, embora não sejam religiosas, acham que a prática da mediunidade vai causar um distúrbio mental, né? E por aí vai. E que a mediunidade é uma patologia. O Jaime Serginho, ele analisa isso. E outros autores, claro, o próprio Allan Kardec, né? E mostra que não tem nada disso. A prática da mediunidade é algo normal. A faculdade mediúnica faz parte da normalidade do ser humano, é algo normal. E que deve ser exercitado de uma maneira correta, de uma maneira adequada, de uma maneira cristã, de uma maneira disciplinada, e por aí vai. Pois bem, mas vamos aqui para essa crítica, né? Nós temos, na campanha do Cristo, nós, vez por outra, encontramos pessoas religiosas que criticam o espiritismo, a gente escuta nas ruas, né? Dia desse nós batemos na cara de um irmão e ele colaborou com uma colaboração aqui no nome de Jesus para a creche. Estávamos fazendo para a creche lá de Paulo, lá em Água Fria. Aí ele colaborou com um quilo de arroz. E aí nós oferecemos uma mensagem. Aí ele disse, não aceito não. Jesus proibiu o espiritismo. É interessante a gente dizer isso. O Divaldo, ele responde isso de uma maneira muito interessante. Ele diz, como é que Jesus poderia proibir o espiritismo se na época de Jesus ainda não existia o espiritismo? O espiritismo surgiu com a codificação kardeciana de 1857. 1800 anos depois de Cristo. Então não poderia proibir o espiritismo, né? Porque nem sequer existia. Mas eu achei interessante, porque toda vez que a gente bate na casa desse irmão, ele ajuda. Mas deu a mensagem, aí ele disse que Jesus proibiu o espiritismo. Mas é interessante que ele pratica o bem, é o fundamental, né? Pois bem, mas vamos aqui para Allan Kardec. Eu imprimi o texto do Céu e Inferno com alguns destaques. Aí eu vou falar um pouquinho desses destaques que eu fiz. Ele diz assim, a igreja de modo nenhum nega a realidade das manifestações. Hoje em dia, se você conversar com os católicos, eles acreditam na comunicação dos espíritos. Tem vezes que acreditam até na reencarnação, né? E é uma coisa normal. A religião oficial, né, aqueles representantes, os teólogos e tal, eles também admitem a comunicação dos espíritos, com toda certeza. Admitem-as totalmente, atribuindo-as à intervenção dos demônios. Em alguns casos, a exclusiva intervenção do demônio, mas isso não é uma opinião absoluta da igreja, não, da igreja católica, não. Né? No caso protestante, eles dizem que quem se comunica é Deus, ou o Espírito Santo, e o demônio. Agora, Deus e o Espírito Santo se comunicam na igreja deles, e o demônio aqui no Espiritismo, em outros locais que não são protestantes, mas é a concepção deles. Vamos aqui para as Escrituras. Os Evangelhos nada dizem a esse respeito. O argumento que prevalece é a proibição de Moisés, né? Então vamos cá. Vamos dar uma lidinha aqui. Moisés, a gente sabe que ele nos legou alguns livros que estão lá no Antigo Testamento, que é chamado Pentateuco Mosaico, né? A gente chama de Kardec, porque também, coincidentemente, são 5 livros principais, mas é do Kardec. Mas existe o Pentateuco Mosaico, né? Então são 5 livros, dentre eles o Deuteronômio. E no Deuteronômio tem o seguinte: não vos desvieis do vosso Deus para procurar mágicos, não consulteis os adivinhos e receais que vos contamineis dirigindo-vos a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico, isso aqui está no Levítico, é outro livro. O homem ou a mulher que tiver espírito idônico
Pitônico vem da palavra pitoniza. Eu estou falando para um bocado de gente que já sabe. Né? Pitoniza era médico, lá na antiga Grécia, por exemplo, no antigo Egito. Né? Elas, na linguagem antiga, se chamavam as médicas, normalmente mulheres, ou homens também, tinha homens médicos também, eram chamados pitons, pitonisas ou sibilas. Né? Então, a linguagem antiga para dizer médico, para falar em médico. Ou de adivinho. O homem ou a mulher que tiver espírito pitônico ou adivinho, morra de morte. Serão apedrejados e o seu sangue recairá sobre eles. Isso está no Levítico. Quando houveres entrado na terra de nosso, que o Senhor vosso Deus vos dará, guardai-vos, tomai cuidado em não imitar as abominações de tais povos. E entre vós ninguém haja que pretenda purificar filho ou filho, passando-os pelo fogo, que use de malefícios, sortilégios e encantamentos, que consulte os que têm o espírito de Pito, e se propõe a adivinhar, interrogando os mortos para saber a verdade. O Senhor abomina todas essas coisas, e exterminará todos esses povos à vossa entrada por causa dos crimes que têm cometido. Deuteronômio. Por que Moisés proibia a comunicação com os espíritos? Porque simplesmente os povos, você vê, se nós lermos, por exemplo, a história das irmãs Fox, existe um livro que não é espírita, é uma história que eu tenho maior ciúme, eu me empresto ele livro que é o do Harald, não tem hoje. Por sinal, eu comprei de uma irmã que estava se desfazendo dos livros espírita, né? Aí eu vi no WhatsApp ela oferecendo Conversando com os Mortos, da autora Bárbara Weisberg, que é atual. Esse livro foi escrito no início dos anos 2000. Foi uma pesquisa que essa autora americana, ela está viva ainda, se eu não me engano, ela ainda é viva. E ela fez uma pesquisa detalhada sobre as irmãs Fox. Se a gente ler, a gente vai ver o seguinte: inclusive o espírito Benjamin Franklin, ele foi um orientador das comunicações das irmãs Fox. Né? Isso está dito em vários livros, não só na pesquisa dela, mas tem, por exemplo, no livro de Conan Doyle, História do Espiritismo, ele fala sobre o Benjamin Franklin, ele coordenando as irmãs Fox. Né? Ele cita de raspão, né? Que é uma comunicação, mas a Bárbara Weisberg, ela cita várias comunicações, inclusive materializações do espírito Benjamin Franklin, né? Orientando ela. É um espírito superior que, inclusive, colaborou com a codificação. Se a gente for olhar lá no livro dos Espíritos, tem lá a assinatura dele, lá no Prolegômenos. Então, Benjamin Franklin colaborou com Allan Kardec também, na feitura da codificação kardeciana. E aí, você vê os desvios da prática da mediunidade, cobrança, né? Exibição em público. Então, você vê que as irmãs Fox, elas cumpriram a missão dela de despertar a pesquisa da mediunidade através dos efeitos físicos, mas elas não tinham a orientação que a gente tem. E o Benjamin Franklin nunca deixou de assisti-las, de orientá-las o quanto possível, né? Inclusive anunciando a qualificação de uma maneira indireta. Mas isso eu não vou falar agora para vocês, mas quando tiver oportunidade eu relato esse caso, né? Ou os casos do Benjamin Franklin lá. Mas quando, por exemplo, Kate Fox, ela já estava adulta, e Kardec já tinha partido do mundo espiritual, né? Aí o Benjamin Franklin se comunicou nas reuniões e disse para Kate Fox: olha, agora você já tem os seus filhos, já estão decididos, você pode deixar para uma parente tomar conta deles, e agora você vai viajar para a Inglaterra, para o William Crookes estudar a sua mediunidade. Então ele determinou, ele geralmente era muito diplomático, ele nunca dava ordem, era difícil dar ordem, já conversar, amizade e tal, mas dessa vez nós queremos que o William Crookes estude a sua mediunidade, determinou que ela fosse para a Inglaterra. Então, eu estou dizendo isso para dizer a vocês o seguinte, que até Allan Kardec sempre existiu, como a Emmanuel diz aqui, na mensagem que você leu, mediunidade
sempre existiu, dos espíritos bons, inclusive, e também dos espíritos sofredores, dos espíritos mistificadores, tudo isso sempre teve na humanidade. Mas nós nunca recebemos uma orientação tão completa como essa, por exemplo, tem no livro dos médicos. Ali você vê detalhadamente. Aí, para melhorar ainda o ensinamento, lá vem André Luiz com as mensagens, e tudo mais. Né? Então, você tem, hoje, não tem desculpa de ficar mal, né? Porque a gente tem muita orientação. E no tempo de Moisés, muito pior. Por quê? Porque era um povo muito grosseiro, muito despreparado, um povo analfabeto, um povo que só era trabalhando de domingo a domingo, de sol a sol, não tinha tempo de orar, de refletir, de pensar em Deus, nada disso. Então a mediunidade ela era praticada para atendimento dos bens materiais, como ainda hoje muitos locais se pratica mal a mediunidade. Né? As pessoas por aí afora praticam mal a mediunidade, praticam a mediunidade para obter benefícios materiais, para a realização de vinganças. Vocês sabem disso, né? Às vezes as pessoas dizem, vou fazer um feitiço, evoca os espíritos para prejudicar o outro, para botar despacho, tudo isso. Né? Então a mediunidade, ainda hoje, para aqueles que não querem seguir o Evangelho, o espiritismo cristão, muitas vezes se pratica mal. Há outros locais fora do espiritismo que também se pratica a mediunidade de forma edificante, não é só no espiritismo que tem essa prática edificante. Nós, particularmente, gostamos de estudar o espiritismo, né, que é fundamental como estudo sempre, mas outras doutrinas espiritualistas também, nós gostamos de estudar. Né? E outras experiências. Por exemplo, hoje em dia a gente tem estudiosos que não se dizem espíritas e que estudam, por exemplo, experiências de quase morte, né? Que são, algumas vezes, fenômenos mediúnicos, mas com certeza fenômeno anímico. O animismo, na verdade, não é ruim em si, depende do emprego. O animismo acontece simultaneamente com a mediunidade. Então, assim, a EQM, ele, em princípio, é um fenômeno anímico, é um fenômeno da própria alma que se joga, que descreve as experiências na Terra ou no mundo espiritual, traz informações, recebe conselhos dos guias espirituais, conselhos morais muito importantes. Então você vê isso às vezes fora do espiritismo também. Né? Isso é ótimo. Por quê? Porque na verdade nenhum dos filhos de Deus está destituído da bondade, da assistência dos bons espíritos, da assistência de Deus. Né? Apenas é necessário que eles tenham uma intenção de edificação. Então, os espíritos bons assistem, né? Mesmo fora do espiritismo, nós temos assistido isso. Mas, então, hoje em dia a gente tem boas práticas da mediunidade, no espiritismo fora, também do espiritismo. Mas temos práticas também prejudiciais, né? Prejudiciais. Então, imagine o tempo de Moisés. Aí é que você não tinha a mínima condição de controlar tudo isso. Por isso que ele preferiu proibir, né? E falou em nome de Deus. Por quê? Porque lei de Deus, na missão de Moisés, são os 10 mandamentos. Outras leis são leis civis, para disciplinar aquele povo. Né? E ele, para que essas leis elas fossem efetivas, fossem obedecidas, ele usava o nome de Deus. Então, proibir, morra de morte, aplicando a pena de morte para que ele falasse isso. Mas vamos um pouquinho para frente. A lei mosaica não está mais de acordo com a nossa época e costumes em dados casos. Então, aquela lei civil hoje está superada. Né? Corta a mão aqui, o cara roubou, corta a mão. Quem é o protestante que pratica isso? Né? A mulher adulterou, bota ela para ser apedrejada. Qual é o protestante, o católico que pratica isso? Superado. Né? São práticas superadas. Em dados casos, a mesma razão procede para a proibição dos mortos que tratamos. Demais é preciso expender os motivos que justificavam a sua obsessão, que hoje se anulam completamente. Então a gente viu muito bem aqui, ó, muitas vezes até crianças eles sacrificavam, né?
nesse contexto de prática da mediunidade. A proibição de Moisés era muito justa, porque a evocação dos mortos não se originava de sentimentos de respeito, afeição ou piedade para com eles, sendo antes um recurso de adivinhações, tal como os augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Essas práticas, ao que parece, também eram um objeto de negócio. E Moisés, por mais que fizesse, não pôde seguir desentranhá-las nos costumes populares. Isaías também fala sobre essa questão. Sou eu quem aponta a falsidade dos prodígios mágicos, quem enlouquece os que se propõem a adivinhar, quem transtorna o espírito dos sábios e confunde sua ciência vã. Então, a ciência era misturada também com as práticas mediúnicas, né? As práticas de astrologia, de adivinhação, né? E a ciência era misturada nisso. E aqui, ele diz mais adiante aqui também, né? Aqui quem diz é Isaías. Não sois vós filhos perversos de bastarda raça, vós que procurais conforto em vossos deuses, debaixo de todas as fontes, sacrificando-lhes os tenros filhinhos nas torrentes, sob os rocheiros, sobranceiros. Então você vê, até a prática de sacrifício humano. Então, essa proibição era adequada, né? Era adequada, porque toda essa mistura de idolatria e de crimes mesmo eram associadas à prática da mediunidade, né? E por que Moisés utilizou a pena de morte? Porque, primeiro, para disciplinar um povo muito rude, precisava de uma lei dura. E vocês vejam que ao longo das caminhadas, nesses 40 anos, naqueles 40 anos que Moisés passou no deserto, antes de ir para Canaã, ele não tinha alternativa disciplinar, a não ser a pena de morte. Porque hoje, por exemplo, a gente tem um presídio, né? O camarada cometeu um crime, não precisa matar. O camarada errou, não precisa matar porque ele matou também, não precisa. Você tem um presídio, que é uma punição, vamos dizer, mais branda do que a morte, que é a pena de morte, né? Mas Moisés não tinha nenhuma outra alternativa. A disciplina para ele era a pena de morte. O Espiritismo veio mostrar o fim exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além do mundo. Uma vez, porém, que os espíritas não sacrificam criancinhas, nem fazem libações para honrar deuses, uma vez que não interrogam astros, mortos e álcois para adivinhar a verdade, sabidamente velada aos homens. Allan Kardec, em outra parte do livro dos Espíritos, da Codificação, ele alerta: olha, a mediunidade, ela não foi feita para a gente matar a nossa curiosidade, seja no que seja, né? Seja no que seja. Deus, ele dá a revelação de acordo com as nossas necessidades e a nossa capacidade de receber, né? Então, é importante que a gente se resigne a receber as revelações de forma espontânea. Allan Kardec ele fala disso no Evangelho. A garantia maior da boa origem de uma revelação é quando ela vem de forma espontânea, é quando ela faz parte de um coro de espíritos superiores que se comunicam em várias partes, porque Deus determinou que aquela verdade precisava ser revelada. Então a gente lê isso no Evangelho segundo o Espiritismo. E não a gente está com curiosidade, né? E muito menos, por exemplo, com invenções, com descobertas científicas. Por quê? Porque cumpre a nós estudarmos, aperfeiçoarmos nossa tecnologia, nossa ciência. Os espíritos estão aqui para fazer um trabalho que nos pertence, né? Então, por isso que tudo vem a seu tempo, pela via adequada, e jamais os espíritos retiram o trabalho que pertence a nós, né? Então, tudo isso é importante que a gente reflita. Uma vez que repudiam traficar com a faculdade de comunicar os espíritos,
então, a prática da mediunidade, como é que nós praticamos a mediunidade? Quais são as nossas motivações? As nossas motivações são o amor ao próximo, né? Servir a Deus. Nós praticamos a mediunidade para isso, né? E não para curiosidade, não para ter lucros materiais de qualquer espécie, não para sermos louvados, né? Entronizados, não, olha. Médium é um ser comum, não é uma pessoa fora do normal, não é um missionário, é um espírito que está em prova de expiações e está querendo servir a Jesus dessa forma, está querendo ajudar a recuperação dos irmãos sofredores, está querendo ajudar o próximo. E muitas vezes os médicos eles são levados à prática do amor ao próximo através da dor, muitas vezes, né? Eles vêm ao centro espírita através da dor, são confortados, são tratados, são instruídos, e aí dizem, olha, aqui você se torna um trabalhador de Cristo, você vai ter um equilíbrio, né? Porque a gente vai trabalhar em favor do próximo, por amor, e não por dinheiro, né? Um sentimento de piedade, um desejo de instruir-se, sim, porque os espíritos eles dão aulas, nós aprendemos durante a prática da mediunidade do estudo, e melhorar-se, nos ajudam também, são alertas, isolar que você está fazendo isso aí, isso é um vício, né? E às vezes de uma maneira indireta, vem um espírito com um defeito semelhante ao nosso, e aí nós vemos as consequências, isso nos faz refletir. Às vezes a comunicação do guia espiritual nos alertando, né? Às vezes de forma indireta também, de forma discreta, mas vamos prestar atenção, isso é quando eu disse aqui, na leitura inicial. Vamos prestar atenção, porque pode ser que aquela mensagem seja dirigida a nós, vamos examinar o nosso comportamento, o Espiritismo nos ensina isso. Vamos fazer o trabalho do autoconhecimento, para a gente analisar e avaliar as nossas ações, né? E os espíritos muitas vezes nos ajudam nessa busca da nossa realidade individual, da nossa qualidade do nosso comportamento, das nossas palavras, do nosso pensamento, e nos ajudam nos alertando, né? De uma maneira às vezes como eu disse, discreta, aliviando as almas sofredoras, uma vez que assim a proibição de Moisés não lhes pode ser extensiva. Então, a proibição de Moisés não tem nada a ver com a prática espírita. Não tem nada a ver. Não é isso que ele proibia. O que ele proibia era o mau uso da mediunidade, os abusos, né? Isso é muito claro. A verdade é que o Espiritismo condena tudo que motivou a interdição de Moisés, né? Do mesmo jeito que Moisés critica, não aceita aquelas práticas, o Espiritismo também não aceita, da mesma forma, né? Muito bem. Nós temos também um exemplo do Mestre Jesus. Se nós lermos os Atos dos Apóstolos, por exemplo, eu vejo os Atos dos Apóstolos, que é um livro que tem na Bíblia, né? No Novo Testamento, depois dos Evangelhos. A gente tem os Evangelhos canônicos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois a gente tem os Atos dos Apóstolos. Inclusive, é a mesma narrativa, né, de Lucas, atribuída a Lucas, dos Atos dos Apóstolos, que Emmanuel escreveu em seu livro Paulo Estevam, é a mesma narrativa. Só que, no caso do Paulo Estevam, traz novos ensinamentos, novas revelações que a gente não sabia. Por exemplo, Paulo tinha uma noiva, ninguém sabia. Emmanuel revelou lá e conta detalhadamente. Nos Atos dos Apóstolos não tem essa revelação, mas a sequência lógica das narrativas a gente vai ver muitas coisas que estão nos Atos dos Apóstolos, estão no Paulo Estevam também, né? Só que mais detalhado, né? Mais detalhado. Então, os Atos dos Apóstolos, a gente estudar o próprio Atos dos Apóstolos. Você pega a Bíblia, lê Atos dos Apóstolos.
como está na Bíblia protestante ou católica. Você vai ver que os apóstolos, eles tinham faculdades paranormais, adivinhação, inspiração, poder de cura, comunicação com os espíritos, que eles chamavam de Espírito Santo. Então, eu gosto de dizer que o Atos dos Apóstolos é uma coisa que eu cunhei desde a minha juventude. Eu sempre gosto de dizer isso. Os Atos dos Apóstolos é um livro coalhado de fenômenos mediúnicos, cheio de fenômenos mediúnicos. Os apóstolos eram médicos, todos eles, e atuavam sob a influência dos espíritos. Então, tudo que tem Allan Kardec, você vai comparar lá, Atos dos Apóstolos, esse exemplo aqui, aí você vai lá no livro dos médicos, você vai ver a mediunidade de Paulo de Tarso, está aqui, a mediunidade de Pedro, de João, de Tiago, está lá escrito no livro dos médicos, mediunidade, bem estudado. E além disso, nós temos Jesus se comunicando com os espíritos, Jesus se comunicando com os espíritos, de uma maneira clara e incontestável, quando ele sobe ao Monte Tabor, e ele leva lá Pedro, Tiago e João, juntos, e eles testemunharam Jesus se transfigurando, ou seja, mudando a aparência, se transformando num foco de luz intensa, porque é espírito como Jesus, já é um foco de luz intensa, extraordinariamente intensa, Se a gente for colocar todo o brilho de Jesus, é mais intenso do que o próprio Sol, por causa da elevação dele. Mas além desse brilho, dessa transformação, dessa transfiguração, apareceram os espíritos de Elias e Moisés, que eram mortos. Muitos dizem, não, Elias não morreu, não, subiu para o povo, mas ninguém pode negar que Moisés morreu. Ninguém pode negar. E essa história de dizer que centenas de anos depois de Elias ter vivido na terra e não morreu, estava vivo ainda, não se consegue. Ele era um ser humano como nós, morreu, só que o espírito sobreviveu. E aí Jesus se comunicou com eles. Eles apareceram na hora da transfiguração, conversaram com Jesus. Isso está descrito no Evangelho de Mateus, no de Marcos e no de Lucas. E no de Lucas existe a citação de um tema que os espíritos estavam conversando com Jesus. Eles discutiam como ia ser o sofrimento de Jesus, o sacrifício do Gólgota, todo aquele sofrimento que a gente conhece. Embora Jesus soubesse já. Jesus ele tinha consciência de tudo isso. Mas os espíritos disseram, e ficou registrado na história dos evangelhos, para mostrar para nós que Jesus não condenou a mediunidade nem a comunicação com os mortos. Muito pelo contrário, ele praticou. Só que ele nos mostrou que nós devemos associar a prática da mediunidade à virtude, o amor, a humildade, o desinteresse, o desapego às coisas materiais. Então, essa é a linha do Espiritismo, o Espiritismo cristão. No cristianismo, depois do Cristo, existem registros positivos de mensagens mediúnicas. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem um livro de Leon Denis chamado Cristianismo e Espiritismo, que conta a história do cristianismo depois do Cristo. E eu tenho lembrança, ele conta mensagens mediúnicas, Inclusive, eu tenho uma lembrança, eu li há muitos anos o cristianismo e espiritismo, logo que eu tive a oportunidade, eu li tudo. E ele conta a história de pneumatografia num sarcófago, os espíritos escrevendo nos primeiros tempos do cristianismo, e que era uma prática corrente dos primeiros cristãos. Depois foi que a igreja começou a perseguir a comunicação dos espíritos,
E eu creio, eu não lembro, mas creio que eu tenha sido sacerdote católico na Idade Média, eu creio, acredito que sim, né? E infelizmente creio também que eu tenha perseguido os médicos, eu creio, não tenho revelação, mas eu desconfio, né, que eu tenha perseguido, que tenha botado médicos em fogueira, tudo isso eu acredito que eu tenha colocado essa barbaridade, né? Mas por que a igreja proibiu a comunicação dos mortos? Porque os mortos, eles alertavam os encarnados sobre as suas deficiências morais, convidando-os para eles se corrigirem, inclusive os sacerdotes, provavelmente eu. E por causa do orgulho, o grande problema nosso, sacerdote e sacerdote, é o orgulho. Por causa do orgulho, que nós não aceitávamos os alertas dos espíritos, as chamadas morais dos espíritos. Então nós perseguimos os médicos. Nós, estou falando ele, né? Perseguimos os médicos, infelizmente, e taxamos a mediunidade como prática demoníaca e condenada pelo Evangelho, quando isso é falso. Estou aqui para corrigir meu erro. Eu acho que você deve ter desconfiado. Aquele camarada deve ter perseguido os médicos, reencarnações pretéritas. E agora você corrigir, você desfazer o que fez no passado, né? Então, Allan Kardec, ele é muito claro. Por exemplo, aqui, carece, portanto, de razão os que se apoiam na severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação de morte. Então, Moisés condenava a fogueira, nós já explicamos. Primeiro porque a mediunidade, ela precisava ser bem praticada, e não de qualquer jeito. A mediunidade não se pratica de qualquer jeito, tem regras, tem normas de disciplina, e tem principalmente a associação com as virtudes do Evangelho, e com o esclarecimento que a gente tem, né? O esclarecimento é fundamental também, para que a prática ela seja adequada, né? Então, o esclarecimento espírita, hoje a gente tem muito claro, muito objetivo. Bom, pessoal, eu vou ficando aqui com minhas palavras, dizendo apenas o seguinte para vocês. Minha esposa tem mediunidade. Um belo dia, tem um espírito de um índio, que é um orientador espiritual, né, que nós já conhecemos, já convivemos com o irmão espiritual há muitos anos, ele sempre nos beneficia, puxa a orelha quando nós estamos errados, alerta, de uma maneira enfática, né? Isso aí eu já recebi muitos alertas desse espírito, que na verdade é um espírito já esclarecido. Então ele se incorporou através da mediunidade da minha esposa e disse: você precisa fazer o trabalho do saco às costas para combater o orgulho. Então vocês vejam que as coisas conferem, né? No passado, provavelmente eu tenha percebido os médicos por orgulho, por uma inferioridade espiritual muito grande, principalmente por causa do orgulho, e agora o mundo está dizendo que eu tenho que fazer a campanha de tiro para combater o orgulho. Então eu preciso fazer a campanha de tiro porque eu sou portador do orgulho. Então a campanha de tiro, ela serve para isso. A gente faz a campanha, ajuda os necessitados, as pessoas famílias carentes, os abrigos de crianças, de velhinhos. Isso é importante, precisamos fazer. Mas principalmente para combater os nossos defeitos, né? Então nós estamos aqui no Espiritismo, estamos na campanha de Cristo, porque Deus é misericordioso, né? Nós merecemos um castigo de sofrimento grande, mas Ele diz: não vá trabalhar no Espiritismo isolado, porque aí você vai sofrer na vida material, mas vai ser menos, né? Você vai pagar os seus débitos com expiações, faz parte, mas vai ter um desconto. Eu digo: opa, então poder. É essa a mensagem da campanha de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Agradeço a prece, a oportunidade de nos confraternizar, né? E de fazer uma reflexão toda
de um dos juros da codificação kardeciana, que é cristianismo redivivo. Que Deus abençoe. Vamos agradecer ao Solaco, né, pela... Você vai sair no YouTube, viu? Agradecer ao Isolaco pelas considerações em torno desse tema, que é um tema muito interessante, né? E mais do que nunca a gente percebe o quanto ele é atual, né? Mesmo sendo tratado, existe nos livros antigos, mas é um assunto atual e mais do que nunca merece as considerações atuais da doutrina dos Espíritos. Pois bem, a gente agradece, lembrando que a gente recebeu um convite do Grupo Espírita Júlio César, está fazendo aniversário esse mês, 34 anos, tem uma programação, essa programação vai se desenrolar aos sábados, né, se não me engano, e aí tem aqui Rodrigo Deodato, Fernando Costa, Rosemary Cris, Carlos Oeste e Fábio Barros, os 34 anos aí do Júlio César. O amor é a solução, é o tema do aniversário dele. Pois bem, então vamos agradecer a Jesus, aos Espíritos amigos, por essa proteção que foi dispensada nessa noite para o desenvolvimento desse trabalho que foi realizado. Agradecendo a Jesus, aos Espíritos amigos, e que eles continuem nos protegendo e nos assistindo hoje e sempre. Que assim seja.